Boa tarde. Aliás, bom dia. Bom dia. Nós vamos agora apresentar a aula 4 do nosso curso de Pensamento Econômico Neoclássico. E na aula 4 a gente vai falar das contribuições que foram trazidas pelo economista britânico Alfred Marshall. O Marshall era um economista da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é considerado o primeiro dos economistas da escola neoclássica, e ele tem uma série de contribuições onde ele utilizou todo o arsenal deixado pela Revolução Marginalista, o arsenal da teoria do valor-utilidade e da utilidade marginal. A ideia do Marshall é que ele pegou esse conceito de utilidade marginal e introduziu na estrutura da metodologia da escola neoclássica, onde, para o Marshall, a utilidade marginal era algo que demonstrava que quando a pessoa consome um bem, o aumento do consumo daquele bem gera uma utilidade marginal decrescente. Então, a utilidade marginal de algo para uma pessoa diminui a cada aumento no total daquilo que ela já utiliza desse item. E por que que há uma diminuição dessa utilidade? A ideia básica para o Marshall é que quando a pessoa está consumindo bem, no curtíssimo prazo, no curto prazo, ela tem aqueles gostos, tem aquelas preferências, aqueles desejos. Então, quando ela passa a consumir mais daquele bem, como o gosto dela não modificou, então a utilidade de consumir mais de uma coisa que já se consome vai diminuir. Entretanto, no longo prazo, isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque no longo prazo as preferências se modificam. As pessoas passam a ter outros gostos, então a curva de demanda vai, no longo prazo, se tornar mais suave. E aí a utilidade marginal vai demonstrar as modificações dessa utilidade do consumo daquele bem. Muito bem. O Marshall também trouxe, nessa análise da utilidade marginal decrescente, algumas questões, como, por exemplo, o consumo de unidades de um bem. Nem sempre esse consumo pode ser feito de forma a gente dividir infinitamente a unidade dos bens. A ideia básica é, por exemplo, a teoria do valor-trabalho pensava que, ao produzir uma camisa, a quantidade de trabalho necessária fosse o dobro de quantidade de trabalho de produzir metade de uma camisa. Então, a ideia é que, se você dividisse um terço, um quarto, um quinto, você teria como ter o valor de cada pedaço dessa camisa. Mas o Marshall pensa o seguinte: não, ninguém consome meia camisa, ou ninguém consome um sapato. As pessoas consomem dois sapatos, ou um par de sapatos, né? A gente consome uma calça jeans que tem local para duas pernas, né? Então a gente consome uma camisa, a gente não consome meia camisa ou um terço de camisa. Então Marshall pensava, às vezes, essa questão do consumo ser feito com unidades muito claras impede que a gente calcule a utilidade proporcional. E aí ele deu um exemplo de algo que é muito comum na Inglaterra: ao invés das pessoas pintarem as paredes, as pessoas cobrem as paredes com papel de parede. E aí ele deu esse exemplo de cobrir um cômodo com papel de parede com 12 peças de papel dá uma utilidade completamente diferente de você comprar só 10 peças de papel. Porque imagine, você compra 10 peças, aí vai começar a pregar as 10 peças de papel no cômodo, descobre que a parede é grande demais, que é necessário 12 peças de papel. Então, essas duas peças adicionais não vão dar uma utilidade marginal decrescente. Muito pelo contrário, vão propiciar uma utilidade total muito grande. Você consumir apenas 10 peças é que vai dar uma utilidade muito pequena, porque você não cobriu todo o cômodo. Então, a partir disso, o Marshall pensou: será que o dinheiro é capaz de ser uma boa ferramenta para a gente
medir a utilidade de bens que a gente não pode facilmente medir, como por exemplo o prazer ou a satisfação. Como é que os gostos das pessoas vão ser ou poder ser medidos pelo prazer e pela satisfação? A ideia básica é, como nesse exemplo, se você gasta o dobro de dinheiro com sapatos do que gasta com chapéu, isso deve significar que sapatos geram 2 vezes mais utilidade do que o chapéu para essa pessoa. O que não significa que para todas as pessoas é a mesma coisa. Mesmo que o preço de chapéu relativo a sapatos seja talvez a metade, ou 2 vezes, ou 3 vezes, ou um quinto. O preço de mercado é uma coisa, mas a satisfação, a utilidade que cada pessoa vai ter é diferente. É por isso que Marshall concordava com os marginalistas no sentido de que não é possível comparar o prazer que duas pessoas têm ao consumir um picolé, por exemplo. Nem mesmo é possível falar que, pelo fato da pessoa pagar o mesmo valor pelo picolé quando está um calor muito grande ou quando está chovendo, a pessoa vai extrair o mesmo prazer desse consumo do picolé em situações diferentes. Então, ela gasta a mesma coisa, mas quando está chovendo ela pensa, não vou gastar dinheiro com picolé, eu prefiro pegar um ônibus para me proteger da chuva, ou prefiro pagar um ingresso para o cinema para não ficar no meio ambiente levando chuva. Então, se esse preço é o mesmo, a passagem de ônibus, a entrada de cinema ou um picolé, significa que a gente pode atribuir o mesmo prazer extraído nas 3 situações. Por isso que Marshall fala, o dinheiro mede a utilidade na margem, que é exatamente o ponto onde as decisões são tomadas. Isso significa que as pessoas sempre vão ter a mesma quantidade de prazer quando 2 pessoas compram o mesmo produto, ou consomem o mesmo bem? Na verdade, não. Né? As pessoas são levadas a consumir os produtos por uma série de razões, os gostos, as modas, aquele desejo momentâneo. Pode ser que a pessoa entre num restaurante e peça um prato achando que aquele prato é maravilhoso, aí quando o prato vem, há uma grande decepção. Então, a pessoa se comprometeu a comprar aquele produto, mas não extraiu a mesma utilidade que outra pessoa que comprou o mesmo prato e consumiu o mesmo prato extraiu. Então, as pessoas podem cometer os erros. Alguns erram para cima, outros erram para baixo, e esses erros, eventualmente, quando a gente agrega tudo, pode-se dizer que esses erros se anulam. E aí, basicamente, o fato das pessoas extraírem satisfações diferentes no consumo de um bem gerou esse conceito que o Marshall criou, que é o conceito de excedente do consumidor. O que diz o excedente do consumidor? Os consumidores vão para uma determinada loja de óculos escuros, por exemplo, aí descobrem que aqueles óculos escuros custam R$ 120. É o que acontece. Algumas pessoas chegam nessa loja com R$ 100 no bolso, descobrem que esses óculos custam R$ 120 e aí não compram os óculos. Outras pessoas chegam na loja com R$ 200, 150, 170, R$ 140. Ao descobrir que o preço dos óculos é R$ 120, elas compram os óculos e saem muito felizes dessa loja. Por quê? Elas saem com aquilo que o Marshall chamou de excedente do consumidor. Elas se dispunham a pagar muito mais. Quem se dispunha a pagar R$ 200 e paga só 120, saiu da loja com excedente de 80. Quem se dispunha a pagar 150 e sai com 100 e paga 120, sai da loja com R$ 30 de excedente. Então, o que é o excedente do consumidor? Graficamente, essa área entre a curva de demanda e a linha de preço, mas economicamente o excedente do consumidor representa
A diferença entre aquilo que o consumidor se disporia a pagar pelo bem e aquilo que ele efetivamente paga, que é o preço de equilíbrio no mercado. Então, no momento que o consumidor toma uma decisão, ele entra nas lojas com determinada quantidade de dinheiro, se dispondo a pagar determinado valor, e quando chega na loja, descobre que o preço de equilíbrio é menor. Se o preço de equilíbrio for menor do que aquilo que ele se dispõe a pagar, ele sai da loja com excedente. Se for maior, se ele se dispor a pagar uma quantia muito menor, ele simplesmente não consome aquele produto. Então, a ideia do Marshall, utilizando a segunda lei de Gossen, é o quê? Os consumidores vão entrar nas diferentes lojas com determinada quantidade de dinheiro no bolso. E a lei de demanda diz o seguinte, lei de demanda de Marshall. Os consumidores vão consumir pagando esse preço. Ao pagar esse preço pelo produto, eles vão extrair utilidades. E a lei de demanda de Marshall diz o seguinte, no momento em que eu consumo até extrair minha utilidade, e me sacio do consumo desse bem, eu passo ao outro bem. E vou consumir esse bem, extraindo utilidade marginal com relação ao preço desse bem. Quando eu me sinto saciado, eu vou consumir outro bem, assim por diante. Então, o consumidor vai pegar toda a renda que ele tem e sai consumindo diferentes bens, e ele sempre vai comparar a utilidade marginal do consumo desse bem com relação ao preço desse bem. O que acontece se o preço do bem cair? Ele entra numa loja para consumir um determinado relógio e um óculos escuros. E aí ele descobre que ele se dispõe a pagar muito mais do que o preço. O preço caiu com relação ao que estava, o preço que estava anteriormente. Ele pensa, vou comprar um relógio. O relógio custa R$ 150. Vou comprar uns óculos. Os óculos custam R$ 120. Vou gastar R$ 270. Mas aí a loja tinha uma promoção. Você comprar óculos e relógio juntos, você paga só R$ 200. Então, o que ele fez? Eu estava disposto a pagar R$ 270, a promoção fez com que eu pagasse só R$ 200. Então, esses R$ 70 a mais, eu vou numa outra loja comprar outra coisa. Então, a ideia básica é o quê? O consumidor, ao se deparar com a queda nos preços, ele teve um efeito. Esse efeito é chamado de efeito renda. Esse efeito renda significa que, com esses R$ 270 que ele pensava em comprar o relógio e os óculos, ele comprou, sobrou R$ 70, ele foi para outra loja e comprou uma camisa por R$ 70. Então, o que acontece? Ele está aumentando o padrão de consumo dele porque o preço de uns bens caiu. Alguns bens tiveram preços mais baixos do que o que ele estava pensando em pagar, então isso gerou um efeito renda. E esse efeito renda, ele está se sentindo mais rico porque pensava em comprar só 2 produtos com R$ 270, sobrou R$ 70 e ele comprou um terceiro produto. Esse efeito renda gera um efeito substituição também, né? O que acontece se ele pensa, não, eu estava pensando em comprar 2 óculos escuros e um relógio de pulso, então 2 relógios de pulso e um óculos escuros. Com a promoção eu compro só um óculos escuros, um relógio de pulso e, como está mais barato, eu vou pegar esse dinheiro que sobrou para comprar uma camisa. Isso significa o quê? Ele substituiu aquilo que ele estava pensando em comprar anteriormente por algo que ele passou a comprar a mais por causa desse efeito renda. Então, a gente tem esses dois efeitos. O efeito renda, que demonstra a sensação de ter tido um aumento de renda, porque o poder de compra aumentou quando o preço do bem caiu. E o efeito substituição, porque agora, com a mesma renda, como o preço de alguns bens caiu, ele pode consumir outros bens que ele não tinha planejado em consumir anteriormente. Então, ele vai aumentar ou trocar, variar a quantidade consumida de outros bens. E aí, Marshall falou que o excedente do consumidor demonstra exatamente isso, né? A utilidade do consumo de um bem, quando a gente olhar
todos os consumidores, um consumidor teve utilidade de 80, outro teve utilidade de 70, outro teve utilidade de 50 e assim, até esse consumidor que pagou 120, ele teve utilidade, teve excedente de zero, né? Então eu vou somar as utilidades marginais de cada consumidor, aquilo também é chamado de preço de sombra, né? Essa área de excedente do consumidor é chamada de preço de sombra, porque ele mostra o quê? Que é o fato de que o preço pelo qual se paga pelo bem nunca excede e raramente se iguala ao preço que ele pagou, ou seja, quase sempre o preço que se paga nunca excede a utilidade que ele tem. O preço que ele pensa em pagar é sempre muito maior do que o preço que ele de fato pagou, então ele tem um aumento de satisfação, né? Ele tem um aumento de satisfação e se eu somar a satisfação de cada um dos consumidores que teve esse excedente, eu tenho a área de excedente do consumidor. Para o produtor, existe alguma coisa parecida? Existe. Isso aqui é o excedente do produtor. O excedente do produtor é visto como a área, graficamente a área entre a linha de preço e a curva de oferta, porque a curva de oferta mostra os custos que o produtor vai ter. O produtor tem custos para produzir, se eu tenho diferentes produtores, cada um vai ter uma estrutura de custo diferente, então, um determinado produtor pensa o seguinte, eu estou produzindo óculos escuros, mas para mim custa só R$60 para produzir. Na loja eu vendo por R$120, então eu estou tendo um excedente de 60. Outros produtores são menos eficientes, eles dizem, custa R$100 para eu produzir esses óculos escuros. Como eu vendo por 120, então eu tenho um excedente de 20. Então, produtores diferentes possuem excedentes diferentes. Quando eu somo os excedentes de todos os produtores, eu tenho a soma do excedente do produtor. Soma dos excedentes individuais de cada um dos produtores me dá o excedente do produtor total, que é o quê? É exatamente, graficamente, é a área entre a curva de oferta, perdão, assim, do consumidor é a curva de demanda. O excedente do produtor é a área entre a curva de oferta e a linha do nível de preço de equilíbrio, certo? O que é a curva de oferta? A curva de oferta é a curva de custo marginal. Então, o custo marginal é o que diz ao produtor quanto custa produzir aquele bem, certo? Então, a linha de preço de equilíbrio do mercado não necessariamente vai ser igual ao custo marginal de cada produtor. Muito pelo contrário, quase sempre haverá uma grande diferença entre o custo marginal de cada produtor e o preço de mercado. Talvez haja um ou outro produtor que tenha um custo marginal de produzir óculos escuros exatamente de 120. Então, ele não tem excedente nenhum, né? Ele produz a um custo marginal de 120, vende por 120, então o excedente dele é zero. O que acontece se o preço dos óculos escuros, no inverno, ninguém usa óculos escuros, cai para R$80? Significa que o excedente vai diminuir bastante, vai se tornar só esse triângulo pequenininho aqui, porque só aqueles produtores muito eficientes que produzem óculos escuros a 50, 60, 70, R$75 e no máximo até R$80 é que vão continuar produzindo e vendendo. Aqueles produtores que produzem os óculos escuros a 90, 95, R$100, R$120, eles vão parar de produzir. Eles não vão vender a R$80, senão eles têm prejuízo e quebra. Então eles já saem do mercado e param de produzir. Obviamente no verão seguinte pode ser que os óculos escuros voltem a subir de preço e aí entram novos produtores desse mercado. Então a ideia básica é que o Marshall criou esses conceitos, excedente do consumidor e excedente do produtor. E quando eu somo essas duas áreas de excedente do produtor com excedente do consumidor, eu tenho uma coisa que o Marshall chamou de bem-estar social. O que é o bem-estar social? Advindo das trocas de mercado.
exatamente as áreas de soma de excedente do consumidor com excedente do produtor. Essas duas áreas somando, eu tenho o bem-estar social que um sistema de trocas livres de mercado pode propiciar aos membros dessa sociedade, sejam eles consumidores ou produtores. O que é que significa aquilo que o Marshall chamou de discussão do paradoxo do valor? Ele disse o seguinte: uma grande colheita é mais útil do que uma pequena colheita. Quando ele falou isso, por que ele disse que uma grande colheita é mais útil que uma pequena colheita? O que é que vai acontecer com a grande colheita? Uma grande colheita significa que a oferta de alimentos está aumentando. A curva de oferta talvez fique assim mais elástica e vai cortar a curva de demanda aqui embaixo. Quando ela corta a curva de demanda em algum ponto abaixo do ponto F, o que é que vai acontecer? Antes eu tinha um excedente do consumidor, que era o triângulo BCE. O que é esse triângulo aqui, BCE? É o excedente do consumidor quando o preço é esse preço B. Quando o preço é B, o excedente do produtor é ABE. ABE é o triângulo que mostra o excedente do produtor quando o preço é B. Mas se houve uma grande colheita e eu tenho uma nova curva de oferta, que é aqui, abaixo da curva de oferta anterior, essa nova curva de oferta vai cortar a curva de demanda num ponto aqui. F é a quantidade produzida anteriormente, E é o ponto de equilíbrio de mercado, dando esse excedente do consumidor e esse excedente do produtor. Quando eu tenho uma nova colheita que é muito maior do que a anterior, a curva de oferta vai ficar mais elástica e vai cortar a curva de demanda aqui. O que acontece nesse ponto? Eu tenho a quantidade de alimentos disponíveis, que eu chamo aqui de G, e eu tenho um preço que eu chamo de H. O que acontece com o preço de H que está nesse nível aqui, bem abaixo de B? Quando o preço cai para um ponto que eu chamo de H, que é abaixo de B, o que está acontecendo? O excedente do consumidor se tornou esse triângulo grande aqui. Desse ponto aqui até um ponto que eu chamo de H aqui e o ponto C. Então, esse triângulo aqui, digamos que eu tenha um preço que caiu para o ponto I, que é um ponto só um pouquinho acima do ponto A. Então, esse triângulo ICH é um triângulo onde o excedente do consumidor é muito maior do que o excedente do consumidor do triângulo BCE. Né? Só que o que aconteceu com o excedente do produtor? Se a curva de oferta agora é bem mais elástica e corta nesse ponto a demanda, o excedente do produtor caiu. Né? Então, o que aconteceu é que uma grande colheita fez com que o excedente do consumidor subisse bastante e o excedente do produtor caísse. Mas como esse triângulo é maior do que o triângulo anterior, ele parte aqui do A, vai até um ponto H aqui e vai até o ponto C, então o triângulo ACH é maior do que o triângulo ACE. O que significa o quê? Como o Marshall chama de bem-estar social a soma do excedente do consumidor com o excedente do produtor, significa que o bem-estar social aumentou. Né? Se a colheita foi grande, a curva de oferta veio para cá, a igualdade entre oferta e demanda se deu aqui a um preço I, e o ponto de equilíbrio é o ponto H, que gera uma produção G. Então, significa que o novo bem-estar do consumidor foi muito maior do que o bem-estar antigo. O novo excedente do produtor foi um pouco menor do que o excedente antigo, mas o bem-estar social como um todo, somando o novo bem-estar do consumidor com o novo bem-estar do produtor, a gente teve um aumento do bem-estar geral da sociedade. É por isso que uma grande colheita é mais útil que uma pequena colheita, porque a sociedade como um todo ganhou. Dentro da sociedade, alguns ganharam bastante como os consumidores, outros acabaram perdendo um pouco como produtor. Mas o que importa é o quê? Que dentro da sociedade, a sociedade como um todo teve um ganho de bem-estar, certo? E aí, a forma como o bem-estar se modifica, quando há mudanças nos preços,
pode ser medida com um conceito que o Marshall criou, chamado elasticidade. O que é elasticidade? A ideia básica é que o tempo todo, quantidades produzidas e consumidas estão mudando. Então, o tempo todo, os preços estão variando. Quando a gente olha para a curva de demanda, a gente viu que antes, a esse preço B, consumidores tinham excedente. Quando o preço caiu para H, os consumidores aumentaram o seu excedente. A curva de demanda permaneceu igual, mostrando que quando o preço cai, os consumidores passam a consumir mais. A questão é, e a declividade da curva de demanda? Quando a declividade muda, como o consumidor reage a essas mudanças? A ideia básica é que, se eu tenho um preço nesse patamar, o consumidor consome essa quantidade. Preço P0, quantidade consumida é Q0. E aí, de repente, o preço cai. O preço passa a ser exercido no ponto B. O preço cai para P1 e a quantidade consumida aumenta para Q1. Então, o conceito de elasticidade vai me dizer o seguinte: quando o preço caiu de P0 para P1, quanto aumentou a quantidade consumida de Q0 para Q1? Então, o conceito de elasticidade vai mostrar exatamente isso. Dado que eu tenho determinado preço, como se modificou a quantidade? Então, eu tenho essa equação que me diz exatamente isso. Aqui, onde no gráfico da P0 e P1, eu pus aqui P2 e P1, certo? Mas o importante é a gente ver o que? Variação, né? Os preços variaram, a quantidade variou. Então, a elasticidade me diz exatamente isso. O que foi que variou mais? Foram os preços ou foi a quantidade? Se os preços, por exemplo, caíram 10%, e se a quantidade tiver aumentado, a quantidade consumida aumentou em 20%, a gente chama essa demanda de demanda elástica. Por quê? A mudança na quantidade foi maior do que a mudança nos preços. Se, entretanto, os preços caíram 10% e a quantidade consumida aumentou só 5%, a gente chama essa demanda de inelástica. Por quê? Porque a modificação dos preços foi maior do que a modificação na quantidade. Certo? Então, quando a demanda é elástica, essa elasticidade de preço da demanda vai ser maior do que 1. Quando a demanda é inelástica, a gente calcula a elasticidade, ela vai ser menor do que 1. Certo? É possível que os preços caiam 10% e a quantidade suba exatamente 10%? Quando houver essa coincidência, a gente chama essa elasticidade de elasticidade da demanda unitária. Ou seja, é rigorosamente igual a 1. Ou seja, os preços estão caindo rigorosamente na mesma proporção que a quantidade consumida está aumentando. É muito raro. Geralmente a demanda ou é elástica ou é inelástica. Certo? E aí, a forma que a gente tem de calcular essa demanda, essa elasticidade da demanda são duas. Um é pelo ponto inicial ou pelo ponto final e outra é pelo ponto médio. A equação do ponto médio é essa aqui. Ou seja, ou a gente começa usando P0 e Q0, partindo do ponto inicial, ou a gente começa pegando só o ponto final, P1 ou Q1, ou a gente faz uma média entre P0 e P1 para calcular aqui qual é a elasticidade desse ponto aqui, a elasticidade do ponto médio, certo? Tanto faz pegar um como o outro, claro que os números vão ser diferentes, mas em geral a elasticidade do ponto médio é mais adotada porque é menos propensa a números extremos, certo? Muito bem. Essa é a elasticidade da demanda. E a elasticidade da demanda mostra como os consumidores reagem a uma mudança nos preços. Aqui o sinal, tanto da elasticidade no ponto médio, quanto na elasticidade, está aqui com o sinal de menos na frente. Por quê? Simplesmente para demonstrar que a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Né? Quantidades variam
de forma inversa à variação dos preços. Então, uma curva de demanda negativamente inclinada significa o quê? Se o preço cai, o consumidor consome mais. Se o preço sobe, o consumidor consome menos. Né? O sinal de menos serve para mostrar isso. Mostrar a direção de preço e quantidade. Elas vão em direções contrárias. Da mesma forma que existe elasticidade para ser calculada na demanda, a gente também pode calcular a elasticidade na oferta. A diferença básica é que para o produtor, o que é que o produtor tem? O produtor olha a oferta como uma curva positivamente inclinada. Então, quando os preços sobem, o produtor quer produzir mais. Quando os preços caem, o produtor quer produzir menos. Então, a oferta ela é uma relação onde quantidades e preços têm a mesma direção. Né? Se o preço sobe, a oferta sobe. Se o preço cai, a oferta cai. Ou seja, preço e quantidades vão na mesma direção quando a gente está lidando com oferta, certo? Por isso que a equação da oferta, ó, não tem sinal de menos aqui na frente, a elasticidade da oferta a gente calcula, é sempre a elasticidade na mesma direção. Existe uma diferença sobre as elasticidades. Aqui, quando eu peguei a elasticidade da demanda, essa parte aqui, a demanda tende a ser elástica, essa elasticidade unitária e essa demanda inelástica. Então, se eu estou caminhando nessa proporção, eu tendo a imaginar que quando o preço cai, o consumidor passa a consumir uma quantidade proporcionalmente maior do que essa queda do preço. Por exemplo, nessa porção, o preço caiu 10%, o consumo aumentou em 15%, 20%. Aqui, caiu 10%. Nesse ponto, o consumo aumenta rigorosamente 10%. E nessa parte, a demanda é inelástica, significa que o preço caiu 10%, o consumo aumentou só 5%, 6%, 7%. Não chega a aumentar 10%. Né? Existem diferenças entre curto e longo prazo? Geralmente, no curto prazo, a oferta tende a ser inelástica. Por quê? Imagine que a gente está no Natal. Todo mundo vai para as lojas comprar os produtos que estão à venda. O que acontece se a loja vende todos os brinquedos e os pais vão para a loja comprar os brinquedos? Os pais podem chegar e dizer, ó, quanto era esse brinquedo? R$70, eu pago para você R$100 para você me vender. E o dono da loja diz, olha, infelizmente eu gostaria muito de lhe vender por R$100, mas o meu estoque acabou, eu tenho que pedir da fábrica, e a fábrica só vai me fornecer no ano que vem. Vai passar o Natal, vai passar o Ano Novo, eles só conseguem fornecer agora no ano que vem. Então, a demanda tende a oferta tende a ser inelástica no curto prazo, por quê? Porque no momento que as empresas fabricam os bens, mesmo que os preços de equilíbrio aumentem muito, no curto prazo, elas têm dificuldade para contratar mais trabalhadores, comprar mais matéria-prima, fabricar mais produtos. No entanto, se os consumidores disserem, tudo bem, eu preciso comprar agora os brinquedos não. Você me garante que no dia 2 de janeiro o brinquedo estará aí no estoque, aí eu venho e compro. Então, como tem uma semana, 2 semanas para fabricar esse produto, já é um tempo maior, a empresa talvez consiga entregar esse produto no dia 2 de janeiro. Então a loja diz, não, 2 de janeiro não dá, mas 30 de janeiro eu consigo. Então assim, no curto prazo, a oferta tende a ser inelástica. Por quê? Porque para aumentar a produção de uma hora para outra, só porque os preços aumentaram, nem sempre é possível, né? Ir no mercado dos peixes no dia de Páscoa, sexta-feira de Páscoa, né? Sexta-feira Santa, comprar peixe. As pessoas vão bem cedinho. Se a pessoa for meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, é possível não conseguir comprar peixe nenhum. Por quê? Os pescadores já foram nos dias anteriores para alto mar, pescaram todos os peixes que quiseram, que puderam, trouxeram os peixes na sexta-feira santa de manhãzinha cedo, um monte de consumidores comprou todos os peixes disponíveis, agora
para ter mais peixe, o pescador tem que voltar de novo à jangada e ir para alto mar pescar mais peixe. Então, isso demora muito tempo. Talvez no sábado de Aleluia ou no domingo de Páscoa ele consiga ter peixe de volta, mas na sexta-feira já não dá mais. Por quê? O processo de produção demora, né? Ter acesso a essa nova pesca demora algum tempo. Mesmo que o consumidor se disponha a pagar muito mais por aquele produto, a oferta acaba sendo inelástica. Né? Por quê? Eu tenho pelo menos um fator de produção, que é o capital, que é fixo. Então, para produzir esse produto, eu preciso mais capital ser empregado. Certo? Essa é a equação da elasticidade da oferta. Eu tenho modificações na quantidade, dado a quantidade que já existia, com relação a modificações no preço, dado que o preço existia. Bem parecido, né? Com a curva da elasticidade da demanda. A única diferença é o quê? Esse sinalzinho aqui, né? Enquanto na demanda o sinal é negativo, na oferta o sinal é positivo. Por quê? Porque a curva de oferta ela é positivamente inclinada com relação aos preços. Quanto mais alto é o preço, mais o produtor desejará ofertar. Quanto mais baixo é o preço, menos ele ofertará esse produto. Certo? Muito bem. Então, produtores e consumidores modificam suas escolhas de acordo com que o preço, de acordo com a modificação dos preços, né? Tanto a oferta vai responder ao aumento de preços no longo prazo, como a demanda também vai responder ao aumento de preços, com a demanda menor, né? Como no longo prazo todos os custos são variáveis, então há uma tendência de tanto a oferta quanto a demanda serem mais elásticas no longo prazo. No curto prazo, há a tendência de elas serem mais inelásticas. Certo? Bem, dado que a gente tem um sistema de preços, onde os preços de equilíbrio estão se modificando o tempo todo, então o tempo todo a gente vai pensar o quê? Existe esse equilíbrio de mercado. O preço sobe, produtores vão ofertar mais, consumidores vão demandar menos. O preço cai, consumidores vão demandar mais, produtores vão ofertar menos. Então, a gente tem toda essa dinâmica do equilíbrio de mercado, toda variação do preço, isso vai estimular a oferta e demanda a se modificarem, certo? O que acontece se o preço sai de P0 para P'? Aqui eu tinha um preço de equilíbrio, P0, onde eu tinha em Q0 a quantidade produzida que era toda consumida, então o ponto E era exatamente o ponto onde a curva de oferta, S, se encontrava com a curva de demanda, D. Certo? É o que acontece. De uma hora para outra, o preço sobe para P'. Os produtores vão ficar muito felizes, eles passam a produzir QS'. Só que aí os consumidores pensam, não, a esse preço P', a minha curva de demanda faz com que eu só queira consumir QD'. Então, a demanda está aqui, a oferta está aqui. O que é que eu tenho? Uma oferta muito maior do que a demanda. Eu tenho um excesso de oferta, ou seja, os produtos estão lá nas prateleiras das lojas, dos supermercados, disponíveis para todo mundo. Então, que os consumidores vão lá, olham esse preço e dizem, não, eu só quero consumir isso aqui. Essa quantidade toda que essa linha foi produzida, consumidores só consomem isso aqui, então fica um monte de estoques de produtos nas lojas e nas fábricas, né? Há um excesso de oferta. Depois de um tempo, a tendência é o quê? Os preços caírem, porque os produtores não estão conseguindo vender toda a sua produção. Os estoques vão se formar, as lojas começam a fazer promoções para diminuir os estoques. Então, a tendência do preço cair para P0. O que acontece se, ao invés de cair para P0, o preço cair para P2'? Em P2', acontece o seguinte fenômeno. Os consumidores pensam, opa, que maravilha. A esse preço, P2', minha curva de demanda diz que eu vou consumir essa quantidade aqui. E beleza, Q, D, 2 linhas. Consumidores aumentam muito a quantidade consumida. Só que ao preço P2', o produtor pensa, opa, vou parar minha produção. A esse preço não vale a pena produzir. Eles só produzem essa quantidadezinha aqui, QS 2'. E o preço está baixo demais.
Isso significa o quê? Todo aquele estoque vai ser vendido, né? A esse preço, todo o estoque vai ser vendido porque passa a haver um excesso de demanda, ou seja, os consumidores a esse preço desejam consumir muito mais, a esse preço os produtores desejam produzir muito menos. Então, quando o preço está abaixo do equilíbrio, há um excesso de demanda. Quando ele está acima de equilíbrio, há um excesso de oferta. Depois que todos os estoques tiverem sido vendidos a um preço muito baixo, o que acontece? A tendência é esse preço voltar a subir para P0. Então, momentaneamente, pode ser que o preço seja P' ou P duas linhas. Mas esses preços tendem a ser momentâneos, por quê? Porque eles geram excesso de oferta ou excesso de demanda, e esses excessos de oferta e de demanda vão fazer com que rapidamente o preço volte ao seu preço de equilíbrio e a quantidade ou ofertada que está acima de Q0 ou quantidade demandada que está acima de Q0 volte a Q0. Né? A quantidade ofertada está abaixo de Q0 ou demandada está abaixo de Q0, quando o preço voltar a P0, essas quantidades vão voltar tudo a Q0. Então, o sistema de mercado gera uma tendência a equilíbrio. Foi isso que o Marshall descobriu e eu tenho momentaneamente preços que podem ficar acima do preço de equilíbrio ou abaixo do preço de equilíbrio, mas é um sistema que vai se autorregular. A economia tende sempre ao equilíbrio. E indo ao equilíbrio, oferta vai se igualar à demanda, consumidores vão consumir tudo aquilo que os produtores produziram. E vai se estabelecer o preço de mercado. Esse preço não precisa haver nenhum tipo de coerção, esse preço vai se estabelecer normalmente, naturalmente, e essa é a chamada lei da demanda e de oferta, que foi traduzida na forma de gráficos e equações pelo Alfred Marshall. Né? O Marshall, ele teve essa capacidade de pensar nessa lei de demanda e da oferta e tentar traduzir em gráficos e equações uma coisa que ele não inventou, ele descobriu. A ideia dessa estrutura de mercado é o quê? Assim como a lei da gravidade, quando a maçã bateu na cabeça do Isaac Newton e ele pensou na lei da gravidade, ele não inventou aquilo do nada. A ideia é que o Newton pensou que existe uma lei da natureza, que é a lei da gravidade, então ele só descreveu como essa lei funciona. Ele descobriu e descreveu, mas ele não inventou, ele não foi o criador dessa lei. Ele foi o descobridor dessa lei. Mesma coisa ocorre com o Alfred Marshall, né? Quando ele estruturou toda a estrutura da lei da oferta e da demanda em gráficos e equações, ele não criou essa lei. A ideia do Marshall é o quê? Essa é uma lei natural. Em qualquer mercado, em qualquer situação, haverá uma tendência ao equilíbrio, haverá uma tendência de produtores produzirem olhando para os preços, consumidores consumirem olhando para os preços, e nesse desejo de satisfação de suas necessidades, produtores e consumidores, sem nenhum tipo de coerção, vão se encontrar no mercado e vão chegar a um acordo. E esse acordo vai gerar esse preço de equilíbrio e essa quantidade de equilíbrio. E aí existe uma grande discussão, né? A lei de oferta e demanda é uma lei social, onde ela pode ser modificada em qualquer momento, em qualquer ocasião, através de leis, através de legislação, de constituições, ou é uma lei natural? É uma lei que existe na natureza e o Alfred Marshall só descobriu, assim como Isaac Newton descobriu. Ou o Mendel descobriu a lei da genética. O Mendel fez uma série de experiências com ervilhas e descobriu que as ervilhas que eram plantadas a partir de determinadas ervilhas maiores, elas tendiam a crescer mais. As ervilhas que eram plantadas a partir de ervilhas menores tendiam a crescer menos. Então, assim, ele desenvolveu a lei da genética, mostrando que organismos vivos herdam os genes dos seus progenitores. Então, a ideia básica é o quê? É uma lei natural, né? A natureza
foi feita dessa forma, a natureza existe com essas características, então a grande questão é, e a lei da demanda e da oferta? É uma lei natural ou é uma lei artificial, criada pelo ser humano, uma lei social? Será que as legislações podem modificar isso? Então, a ideia básica é, muitas vezes os governos tentam interferir, né, no mecanismo de mercado. Se os governos interferem em mecanismo de mercado, como é que há? Primeiro, para a gente descobrir como é que há os efeitos dessas modificações, vamos pensar com essas mudanças. Preço subindo, preço caindo. O que está acontecendo aqui? Quando o preço sobe, a área do excedente do consumidor, que era a área essa aqui, né, ela diminui. Né? A área do excedente do consumidor diminui. E a área do excedente do produtor, que era essa área aqui, ela aumenta para essa área aqui, né? Ela aumenta para esse triângulo maior. Então, um preço subindo aumenta o excedente do produtor e diminui o excedente do consumidor. O preço caindo faz o contrário, né? O preço caindo para cá, olha o excedente do consumidor, como ele sobe para cá, um triângulo bem maior. E o excedente do produtor cai para esse triângulo pequenininho aqui, né? A gente não fez a curva de oferta até aqui, mas a gente pode imaginar que ela vai até aqui, esse eixo. Mesmo com a curva de demanda, vai até aqui, então os triângulos se modificam quando os preços se modificam. Só que o que acontece no curto prazo com o aumento da demanda? Imagine se a curva de demanda se modifica para cá, para cima e para a direita. Se a curva de demanda vai para cima e para a direita, então a tendência do preço de equilíbrio aumentar. Se a curva de demanda vai para baixo e para a esquerda, há uma tendência do preço de equilíbrio diminuir, porque a nova curva de demanda vai cortar a curva de oferta bem aqui. Então, um aumento de demanda, esse deslocamento da demanda para cima e para a esquerda vai gerar o quê? Vai gerar um aumento dos preços. E aí os produtores se sentem estimulados por esse aumento dos preços, contratarão mais trabalhadores, vão produzir mais. Né? Com o passar do tempo, haverá bem mais fábricas produzindo mais e, com o passar do tempo, a curva de oferta também pode se expandir para cá. Né? Mais fábricas, mais trabalhadores, então a capacidade de oferta vai aumentar. E aí, com a capacidade de oferta aumentando, significa o quê? A curva de oferta vai cortar a curva de demanda em um ponto mais baixo. Então, os preços vão voltar a cair. Esse tipo de modificação, ao passar do tempo, a gente pode pensar o seguinte: o que acontece quando a empresa compra mais máquinas, mais equipamentos, equipamentos mais modernos, contrata mais trabalhadores? Esses trabalhadores são mais eficientes porque eles treinaram mais, eles estudaram mais. Então, esses aumentos de eficiências dentro da empresa foram chamados pelo Alfred Marshall de economias internas. O que é economia interna? É o fato de que, quando ela cresce, se desenvolve, compra mais máquinas e equipamentos, utiliza essas máquinas e equipamentos de forma mais eficiente, ela consegue produzir mais com a mesma quantidade de insumos. Então, o aumento da eficiência gera economias internas. Isso significa o quê? O custo de produção de uma quantidade adicional vai ser menor. Como é que a queda desses custos pode ocorrer? Mudanças tecnológicas, mudanças de logística, racionalização de compras de matérias-primas, né? Então, as novas tecnologias tendem a baratear, diminuir os custos. E também existem as economias externas, né? O que são economias externas? De repente, o governo de uma cidade ou de um estado começa a construir novas rodovias ou novas estradas de ferro, ou então um porto muito mais eficiente. Significa o quê? Antes as empresas produziam e exportavam, mas tinham um custo muito grande de pôr suas mercadorias em caminhões, depois essas mercadorias iam para trens, depois iam para
para os portos para ser embarcadas em navios. Agora, se tem uma grande estrada de ferro que tem uma estação perto da empresa, ela pode eliminar os caminhões e pôr as mercadorias direto nos trens, e aí o custo vai ser muito mais baixo. Então, esse aumento de eficiência se deu fora da empresa. Houve um processo de diminuição dos custos graças a coisas que foram feitas fora da empresa. Um porto maior, mais eficiente, com tarifas portuárias muito mais baixas, uma estrada de ferro, ou então um porto fluvial, né? A empresa é perto do rio e aí é construído um porto fluvial. A empresa agora vai desembarcar toda a sua mercadoria nos próprios barcos no rio. Então, esse custo hidroviário é um custo muito mais baixo do que o custo rodoviário ou ferroviário. Então, a empresa está num ambiente econômico onde ela tem um ganho muito grande de economias, mas essas economias são chamadas economias externas. Foi alguma coisa que foi feita fora da empresa que gerou um barateamento dos custos dentro da empresa, mas são economias externas. E existem também aquilo que Marshall chamou de economias de escala, né? O que são economias de escala? É o fato de que, se a empresa produz uma quantidade pequena daqueles bens, o custo é muito alto. Imagine, por exemplo, a empresa automobilística. Algum de vocês já tentou ou conhece algum parente que teve a brilhante ideia: eu vou numa loja de autopeças e vou comprar todas as peças e construir um automóvel no quintal da minha casa. O que acontece? Ele pega um automóvel qualquer, por exemplo, aquele automóvel pequenininho da Volkswagen, Volkswagen Up. Digamos que o Volkswagen Up custa R$ 50.000. Se ele vai na concessionária e comprar um Volkswagen Up na concessionária. Aí ele pensa, sabe de uma coisa? Não vou construir um Volkswagen, não vou comprar na concessionária, não. Eu vou construir no quintal da minha casa, porque eu sou formado em engenharia mecânica, conheço tudo de carro. Então eu vou na loja de autopeças e compro cada peça do carro e construo no quintal da minha casa. O que acontece? Ele é formado em engenharia, portanto não tem custo de trabalho nenhum. Não paga funcionários ou trabalhadores para construir o carro. Ele próprio constrói o carro. O único custo que ele vai ter é comprar as peças na loja e construir no quintal da casa dele. O que é que vai acontecer? É possível que esse carro custe 100, 120, R$ 150, só comprando as peças na loja de autopeças e construindo no quintal de casa. Por quê? Porque as empresas, quando elas compram peças para construir na fábrica, elas conseguem baratear o custo de forma avassaladora, né? O preço de uma peça de um automóvel para a indústria automobilística é um preço muito mais baixo do que para um consumidor que compra a mesma peça numa loja de autopeças. Por quê? Porque a empresa automobilística compra em larga escala, enquanto o consumidor vai comprar um farol esquerdo, um farol direito, um retrovisor interno, dois retrovisores externos, um esquerdo e um direito. Então, ele compra em pequenas quantidades. O consumidor vai comprar o quê? 4 pneus, né? 4 pneus normais e um pneu sobressalente. E a fábrica faz o quê? A fábrica compra centenas de milhares de lanternas esquerdas, farol esquerdo, centenas de milhares de faróis direitos. Ele compra centenas de milhares de espelhos internos, dezenas ou centenas de milhares de pneus. Então, a quantidade de compra que a fábrica faz é tão absurdamente grande que ela consegue barganhar um preço muito mais baixo com o fornecedor. Já o consumidor final, quando ele vai na loja de autopeças, o preço é muito mais caro. Por quê? Porque ele só compra unidade. Então, a empresa que vende aquela peça vende muito mais caro para a loja de autopeças, e a loja de autopeças vende muito mais caro para o consumidor final. Então, quando ocorre um aumento muito grande da compra de matérias-primas,
O preço unitário é muito menor. A mesma coisa é quando você junta um monte de operários numa fábrica para montar todo aquele automóvel. Os operários montando aquele automóvel, por mais que eles recebam salários muito elevados, eles fazem isso com eficiência muito grande. Eles fabricam o automóvel inteiro, desde o zero até o automóvel ficar finalizado, em algumas horas, né? 16, 20 horas. Enquanto que uma pessoa no quintal vai levar semanas ou até meses para fabricar um automóvel do zero. Então, como os operários fabricam em algumas horas um automóvel, eles conseguem fabricar vários automóveis nesse período de tempo de várias semanas ou vários meses, que a pessoa individual fabricaria ou montaria o automóvel no quintal de sua casa. Então, economias de escala mostram exatamente isso, né? O Fred Marshall mostrou que o custo médio vai cair bastante quando existe uma compra de uma quantidade muito grande de matérias-primas, contratação muito grande de trabalhadores, compra de energia elétrica em grandes quantidades, né, para a fábrica de automóvel e assim por diante. Então, a forma de combinar esses insumos, quando você tem grandes quantidades de matéria-prima, de trabalhadores, de máquinas, equipamentos, aumenta a eficiência. E esse aumento de eficiência é que faz com que haja uma queda significativa de custo médio. Se em algum momento os custos médios começarem a subir, a gente chama isso de deseconomia de escala. Mas, obviamente, as empresas procuram calcular muito claramente isso, de forma a ficar naquela área apenas de economias de escala, que é quando os custos médios estão caindo, até chegar no ponto mínimo. Elas tendem a não ir adiante e ultrapassar o ponto onde o custo médio começa a subir e ela passa a ter deseconomias de escala, né? Ela tende a buscar aquela área na curva de custo onde é o mínimo, onde qualquer modificação não vai modificar os custos, que é a área de economias constantes de escala. Muito bem. Eu falei que o mecanismo de mercado, ele é desse jeito, né? O Alfred Marshall descobriu essa lei natural, lei da oferta e da demanda. Entretanto, pode ser que algumas pessoas pensem, não, isso é fruto de escolhas de seres humanos, então essa lei não é natural, não é uma coisa que vem da natureza, é uma coisa produzida socialmente. É o ser humano que produz isso, então a gente pode manipular isso de alguma forma, né? Como é a forma como a gente pode tentar ver como essa manipulação ocorre? A gente pode ver através da introdução do imposto. O que é o imposto? Imagine que a gente tem aqui um preço de equilíbrio, P0, e aí o governo pensa o seguinte, esse produto, muita gente está consumindo esse produto, muitas empresas estão produzindo, então eu vou cobrar impostos. Eu quero arrecadar alguma coisa. Como o Marshall disse que bem-estar social, o que é bem-estar social? Bem-estar social para o Marshall é o seguinte, isso aqui, ó, eu vou somar essa área acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda, A mais B, eu chamo aqui em cima do A uma área que eu vou chamar de E, A mais B mais E, que é o excedente do consumidor. E aqui, a área entre a linha de preço e abaixo da curva de oferta, essa área aqui que não está abaixo de C, eu vou chamar de F. Então, C mais D mais F é a área precedente do produtor. Então, A mais B mais C mais D mais F, mais E mais F, são as áreas do bem-estar social, excedente do consumidor mais excedente do produtor. Entretanto, o governo chega e diz o seguinte, eu quero cobrar impostos, porque eu quero arrecadar. E aí, quando o governo começa a cobrar impostos, os consumidores que antes pagavam o preço P0 passam a pagar o preço P1. Os produtores antes recebiam por esse bem o preço P0, agora eles vão pegar e receber esse preço aqui. Eu vou chamar de P2, certo? É esse preço aqui. O que é essa diferença entre P0 e P1?
É o imposto que é arrecadado pelo governo. Que é essa diferença entre P0 e um P que eu chamo aqui de P2. É exatamente aquilo que o governo arrecada dos produtores. P0 e P1 é a diferença que o governo arrecada dos consumidores, e entre P0 e P2 arrecada dos produtores. Só que, se o consumidor tem que pagar P1, dado que agora esse produto está tendo que pagar um imposto, então ele não vai mais consumir essa quantidade que é zero. Em P1, quanto é que o consumidor consome? A curva de demanda que está aqui vai dizer o seguinte, ó, qualquer preço no nível de P1 faz com que o consumidor consuma esse QT, né? QT. Se é Q1 ou é QT? Eu acho que é QT que está escrito aqui. Então, e se o produtor estiver recebendo só um P2, ou seja, essa diferença entre o preço antigo e o preço que ele recebe depois de pagar os impostos, ele vai produzir só essa quantidade aqui. A curva de oferta diz o quê? A esse preço, eu produzo só essa quantidade aqui, QT. Então, a quantidade produzida e consumida caiu de Q0 para QT. As áreas A e C, a área A antes pertencia ao consumidor, agora significa arrecadação do governo. O que é que o governo arrecada? Essa área aqui, a área A mais a área C. Antes a área A pertencia ao consumidor, agora pertence ao governo. Antes a área C era a área do excedente do produtor. Agora, como o produtor recebe só uma quantidade muito menor aqui, significa que o produtor não recebe mais a área C. A área C vai para o governo. Quanto é que o consumidor está recebendo? Só essa área acima da área A, que eu chamei de E. Então, a área E é a única área que o consumidor continua recebendo. Antes ele recebia as áreas A, B e E. Agora recebe só a área E, essa área aqui. Antes o produtor recebia as áreas C, D e F. F eu estou dizendo que é a área abaixo do C. Acima da curva de oferta, mas abaixo do C. Agora ele só recebe a área F, ele perdeu as áreas C e D. Só que a área C foi para o governo. A área A também foi para o governo. O que foi que aconteceu com as áreas B e D? As áreas B e D a gente chama de peso morto. É o peso morto ou perda de bem-estar social. Porque antes elas faziam parte do bem-estar social, mas agora elas não fazem parte do bem-estar social. Por quê? Porque ninguém está herdando essas áreas. Quando a quantidade consumida caiu e a quantidade produzida caiu, porque o imposto passou a ser cobrado nesse mercado, significa o quê? Essa queda da quantidade produzida e consumida significa que agora eu tenho menos bem-estar na sociedade. Ou seja, a adoção de um imposto gera uma perda de bem-estar social, equivalente às áreas B e D. As áreas B e D representam, então, essa perda de bem-estar social decorrentes da introdução desse imposto. Ou seja, quem foi que perdeu mais? Aqui parece que a área A é menor do que a área C, né? O que significa que parece que o consumidor perdeu bastante, mas o produtor perdeu mais ainda. Como é que a gente sabe isso? Olhando para as elasticidades, né? Parece que D é relativamente inelástica, mas S é mais inelástica ainda. Então, quanto mais inelástico for a curva, maior é a perda. D é relativamente elástica com relação a S. Então, a perda do consumidor é menor do que a perda do produtor. Por isso que os produtores perderam mais do que o consumidor. Por quê? Porque a elasticidade das curvas mostra uma medida de sensibilidade de consumidores e produtores com relação à alteração do preço. Como o produtor é mais sensível, ele sofre mais. Se o consumidor fosse mais sensível, ele sofreria mais. Mas o que a gente tem é o quê? Sempre que há introdução de um imposto, a gente tem uma perda de bem-estar social, que equivale às áreas B e D. Eventualmente você pode dizer o seguinte, ei, mas espera aí, as áreas A e C também não são perda de bem-estar social? Para consumidores e produtores, certamente que são. Mas a gente pode ter uma visão bem otimista, que é o seguinte, quando o governo arrecada essas áreas A e C, ele vai utilizar essa arrecadação para produzir bens públicos.
Ele vai construir praças, parques, ele vai construir vias para as pessoas trafegarem, ele vai administrar a cidade, vai construir portos, aeroportos, estações de trem. Então, quando ele está construindo bens públicos, pode-se dizer que ele está gerando algum bem-estar social para a sociedade. Então, se a gente considera essa arrecadação de impostos também bem-estar social, então a gente adiciona o que é bem-estar social agora. Antes era só excedente do consumidor mais excedente do produtor. Agora a gente diz, ó, bem-estar social é excedente do produtor mais excedente do consumidor mais arrecadação de impostos do governo, porque o governo arrecada impostos para dar de volta para a sociedade na forma de bens públicos. Mesmo assim, mesmo assim, a cobrança de impostos gera uma perda de bem-estar social. Por quê? Por causa dessas áreas. As áreas B e D são perdidas e ninguém recebe essas áreas. Ou seja, essa queda da produção faz com que essas áreas sejam um peso morto. Elas são perdidas e não são transferidas para ninguém. A área A é transferida de consumidores para governo. A área C é transferida de produtores para governo. Se a gente considerar que os governos são eficientes, então a gente pode dizer que as áreas A e C não representam perdas nenhuma, mas as áreas B e D representam perdas. Por quê? Porque o governo não arrecada essas áreas. E o governo só arrecada o quê? Aquilo que é produzido. Então, a produção caiu de Q0 para QT, a área de arrecadação do governo é essa aqui, A mais C. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o imposto, ele vai gerar perda de bem-estar social. Quão grande é essa perda de bem-estar social? A gente pode analisar o imposto em situações como essa, por exemplo. Digamos que aqui eu tenho a oferta anterior e a demanda anterior. Aí é cobrado o imposto. O imposto equivale a eu pegar a oferta e vir para cá. Por quê? Porque esse é o preço que os consumidores estão pagando. A diferença entre P1 e P0 é exatamente aquela parte que pertencia ao excedente do consumidor que agora o governo está arrecadando. E anteriormente eu tinha o quê? Essa curva de oferta. Agora, com os impostos, os produtores estão recebendo só esse preço P'. Qual a diferença de P0 menos P'? É essa área de excedente do produtor que agora está indo para a arrecadação do governo. Então, essa área aqui são a arrecadação do governo. Esse quadrilátero aqui, que é um retângulo, né? É a arrecadação do governo. O consumidor perde essa parte, o produtor perde essa parte. Como a demanda é elástica, o que é que está acontecendo? O consumidor está perdendo menos do que o produtor, certo? E se a demanda... E aqui é a área de perda de bem-estar social, olha o peso morto, é esse grande triângulo aqui. É bem grande esse triângulo, né? Mostrando que a introdução desse imposto gerou uma grande perda de bem-estar social. Mas se a demanda fosse inelástica, como aqui desse lado? Uma demanda inelástica está fazendo o quê? Nessa demanda inelástica, a adoção de um imposto, P0 era o preço sem imposto, P1 passa a ser o preço com imposto. Ó, quanto o consumidor tem que pagar mais para consumir o produto agora? Como esse bem tem uma demanda inelástica, que bem é esse? A gente pode pensar nesse bem como sendo gasolina, né? O consumidor tem um carro, ele precisa pôr gasolina no carro para ir para o trabalho todo dia. Ele continua precisando ir para o trabalho todo dia, só que agora a gasolina está muito mais cara, porque o governo aumentou o imposto sobre a gasolina. O que acontece? Ele está pagando muito mais, como ele não pode deixar de ir para o trabalho de carro, ele continua consumindo quase a mesma quantidade. Ele não consegue retrair muito a demanda. Então ele tem que pagar um preço muito caro, ele vai pagar uma quantidade enorme de impostos. E o produtor? O produtor só tem uma queda pequena na quantidade de arrecadação dele. O imposto para o produtor é relativamente pequeno. Por quê? A demanda é relativamente inelástica, mas a oferta é relativamente elástica. Então, o produtor tem uma oferta bastante elástica, ele não absorve tanto
esse aumento dos impostos. Quem é que absorve bastante? É o consumidor. Por quê? Porque a demanda do consumidor é muito inelástica. Ele não consegue deixar de consumir esse produto de uma hora para outra. Pense em alimentos, né? Arroz, feijão, carne, frango, peixe. Qualquer alimento, o consumidor ele tem uma dificuldade muito grande de deixar de consumir o alimento quando o preço sobe bastante. Então, a demanda por alimentos é inelástica, o que significa que qualquer imposto sobre alimentos, o consumidor tende a pagar muito caro. E olha aqui a área de perda de bem-estar social, né? O peso morto. Aqui, essa área, esse triângulo bem alto, mas bem estreitinho, é uma área bem menor do que essa, né? Essa área aqui houve um grande peso morto, essa área aqui tem um relativamente pequeno peso morto. Mas de compensação aqui, ó, o consumidor pagou quase todo o imposto, o produtor pagou quase nada. Já aqui não. Aqui a distribuição dos impostos foi um pouco mais equilibrada. O consumidor pagando menos e o produtor pagando mais. Tá? Aqui o consumidor pagou demais, o produtor bem pouquinho. Então, do que depende o pagamento dos impostos? Depende das elasticidades, né, de demanda e de oferta. Quanto mais elástica for a curva, menos aquele indivíduo vai pagar. Aqui, a curva de oferta é relativamente inelástica e a curva de demanda é relativamente elástica. Então, aqui o consumidor vai pagar menos e o produtor vai pagar mais. Aqui, a curva de demanda é muito inelástica, enquanto que a curva de oferta é relativamente elástica. Então, o consumidor paga muito e o produtor paga pouco. Né? Sempre a perda de bem-estar social, sempre. Sempre que um imposto for adotado, haverá perda de bem-estar social. Só que esse bem-estar social pode ser relativamente pequeno, a perda aqui, ou pode ser relativamente grande, né? Porque a perda de bem-estar social é bem grande. Olha o tamanho desse triângulo, como é enorme. Né? Aqui a perda de bem-estar social é relativamente pequena. O triângulo não é tão grande assim. Então a perda de bem-estar social é relativamente pequena. Então, isso significa que sempre que o imposto é adotado, a gente vai ter peso morto. Essa área do peso morto pode ser grande ou pequena, mas ela sempre vai existir. Bem, a gente falou o tempo todo de imposto. O que é que o Marshall fez quando ele foi analisar subsídios? O que é um subsídio? A gente pode pensar no subsídio o contrário do imposto, né? O imposto, o governo vai tirar dinheiro das pessoas quando as pessoas consomem ou produzem alguma coisa. E o subsídio? Quando o governo subsidia alguma área, ele pensa o quê? As pessoas estão consumindo pouco esse bem, os produtores estão produzindo pouco esse bem. Mas é muito importante que as pessoas tenham uma quantidade de consumo maior desse bem. É muito importante não que os produtores produzam mais desse bem. Como é que eu estimulo as pessoas a produzir e consumir mais desse bem? Eu posso subsidiar. Como é que eu subsidio? Eu penso o seguinte: eu quero que a população coma mais alimentos, mas eu preciso estimular os produtores a produzir mais. Então, eu vou chegar para o produtor o seguinte, ó, os produtores, de vez em quando, produzem muito, a colheita é muito grande, a curva de oferta aumenta bastante, e aí o preço cai lá embaixo. Aí os produtores pensam, ah, não, eu não vou mais plantar essa cultura porque os meus custos são muito altos, mas o preço é muito baixo. Então, eu vou deixar de plantar. Aí a área de colheita diminui, tem menos alimentos disponíveis. Então, o governo pensa o seguinte, olha, eu vou lançar uma política de preço mínimo. O que é que eu vou fazer? Se vocês plantarem essa cultura, eu garanto que esse vai ser o preço mínimo. Se o preço de mercado estiver num patamar abaixo do preço mínimo, o governo cobre essa diferença. Então, o governo diz assim para os produtores: eu pago para vocês esse preço aqui, então vão plantar que cada saca desse grão que você trouxer eu pago esse preço. Aí os produtores olham para a curva de custo dele e pensam, ah, vou plantar muito. Eles plantam bastante e consomem e produzem toda essa quantidade, que é S. Só que o que acontece se o governo disser que os consumidores têm que pagar esse preço? Os consumidores pensam, não, muito caro.
é caro demais. A esse preço eu só vou consumir essa quantidade, QD. Então o governo tem que pensar o seguinte: eu vou ter que garantir esse preço para os produtores, mas eu não posso permitir que os consumidores tenham que pagar esse preço tão alto, porque senão eles vão consumir uma quantidade muito pequena. Eu vou ter uma quantidade enorme de excesso de oferta, né? Vou ter esse excedente todo. Por quê? A esse preço, os produtores vão produzir essa quantidade, mas esse preço, os consumidores vão consumir só essa quantidade. Ó. Os consumidores vão consumir só QD, os produtores vão produzir QS. Vou ter um enorme excedente. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou subsidiar. Eu pago aos produtores essa quantidade, esse preço, mas os consumidores só precisam pagar esse preço PC. O que é que esse preço PC está me dizendo? Ao preço PC, eu vou lá na curva de demanda e descubro que, ao preço PC, os consumidores vão consumir exatamente a quantidade que os produtores produziram. Só que o que acontece? Se os produtores estão recebendo PM e os consumidores estão pagando PC, significa o quê? Todo esse enorme quadrilátero aqui é subsídio, né? Então, a diferença PM menos PC multiplicado por PS, que é essa área aqui, é o subsídio. O governo pode pensar o seguinte: eu vou lançar um programa para que todas as pessoas que se formem no segundo grau entrem numa universidade. Então, não só as pessoas vão para as universidades públicas, como quem quiser criar uma universidade privada, eu vou pagar a mensalidade dos alunos. Então, os alunos que se formam no segundo grau, acabou o terceiro ano do ensino médio, entre para a universidade privada. Quem paga a mensalidade é o governo. Então, o governo vai subsidiar. Talvez o aluno pague uma quantia pequena, 100, 200 reais por mês, mas o grosso do pagamento da mensalidade é o governo que faz. Então, o governo está subsidiando essa educação superior. Ou então, o governo pensa, cada saco de feijão custa 5 reais, os consumidores pagam 2 reais e eu pago 3 reais. Então, os produtores estão sendo subsidiados, recebem 5 reais por cada saquinho de meio quilo de feijão, os consumidores pagam só 2 reais e eu pago 3 reais para os produtores, que acabam ganhando 5 reais. Então, isso está sendo subsídio. O que é que o subsídio faz? Se eu tivesse mercado em equilíbrio, sem imposto, sem subsídio, esse seria o preço e a quantidade seria bem menor do que QS. Seria maior do que QD, mas menor do que QS. Ao subsidiar, o preço que os produtores recebem é PM, o preço que os consumidores pagam é PC e o que é produzido e consumido é QS. Dependendo de que tipo de mercado, o subsídio vai ser maior ou menor. A gente já viu que alimentos têm uma demanda inelástica, né? Se o preço cair, a gente vai consumir mais alimentos, mas, obviamente, a gente tem um corpo que tem limites, né? A gente vai engordar consumindo mais alimentos, mas existe uma quantidade limitada de alimentos que a gente pode consumir a mais. Então, se o governo está subsidiando um mercado de alimentos, onde a oferta é relativamente elástica e a demanda é relativamente inelástica, as pessoas vão consumir mais, porque o preço que elas pagam deixou de ser esse preço aqui de equilíbrio um pouquinho abaixo de PM e passou a ser PC, muito abaixo de PM. Então, elas vão aumentar o seu consumo de alimentos de QD para QS. Os produtores que estavam produzindo essa quantidade um pouquinho acima de QD vão aumentar a sua produção para QS e vão passar a receber um pouco mais pela produção. O preço de equilíbrio antes era aqui, nesse patamar, passa a ser PM. Então, eu vou ter nesse patamar de preços
se os consumidores tivessem que pagar PM, eles iam consumir do ponto A, quantidade que dê, mas como eles estão sendo subsidiados, eles pagam só PC e consomem no ponto C. Consomem QS, que é a quantidade toda que os produtores no ponto B produzem. Né? E o que vai ser, então, esse quadrilátero ABC? ABC, ABC não. Né? Vai ser PMBCPC. Né? PCPM, BC é o tamanho do subsídio. Né? A quantidade cresceu só um pouquinho, mas o subsídio é enorme. Né? O subsídio é PCPM, BC. Então, é esse quadrilátero todo. Esse quadrado, ou é um retângulo? Enorme aqui. Né? É muito grande o tamanho desse subsídio. Aqui a demanda é elástica. A oferta também é elástica. Né? O que acontece aqui? Com a demanda elástica, eu tinha esse preço, que era o preço de equilíbrio anterior. Aí, quando o governo começa a subsidiar, o preço para os consumidores cai só um pouquinho, para PC. O preço para os produtores cresce um pouco mais, né? A diferença desse preço de equilíbrio está aqui bem perto de PC, bem distante de PM. Então, os produtores se beneficiaram mais desse subsídio do que os consumidores. Aqui, com a demanda inelástica, foram os consumidores que se beneficiaram mais do subsídio. Só que, nesse mercado, o subsídio está sendo PC, PM, BC. Olha como essa área de subsídio é bem menor do que essa. Por quê? Porque aqui a demanda é elástica, né? A demanda elástica significa o quê? Os consumidores respondem bem mais a esse estímulo, só que o preço caiu relativamente pouco para os consumidores, né? Então, o subsídio aqui é bem menor do que aqui, embora os consumidores respondessem bem mais ao subsídio. Né? Se o governo fosse subsidiar o equivalente a isso, ou seja, se o preço que o consumidor fosse pagar fosse esse aqui, nesse patamar, haveria uma explosão do consumo desse bem. Né? Talvez aqui a gente poderia pensar em matrículas em universidades. Se o preço fosse realmente nesse patamar aqui bem baixo, haveria uma explosão de matrículas em universidades. Por quê? Porque o preço seria muito mais abaixo do que o preço de equilíbrio. Então, o subsídio seria enorme. Mas aqui o subsídio é relativamente pequeno. Né? O subsídio foi... O consumidor só vai pagar um pouquinho a menos do que o preço de equilíbrio de mercado. Certo? E aqui a demanda é elástica, aqui a demanda é inelástica. Bem, com isso a gente acaba a aula de hoje, mostrando que há perda de bem-estar social quando o governo introduz o imposto e há ganhos de bem-estar social quando o governo introduz o subsídio. Então, será que a gente poderia concluir que é bom subsídio, é ruim imposto? Bem, tudo em economia tem um porém, né? A gente não calculou aqui o custo de um subsídio. O que seria o custo de um subsídio? Seria quanto isso ia custar financeiramente com relação ao benefício, né? A gente pensar assim, o subsídio seria esse quadrilátero aqui. Qual seria o benefício? Antes eu tinha esse excedente do consumidor, agora o excedente do consumidor é tudo isso, né? É esse grande triângulo aqui, PC, sobe aqui até lá em cima e até aqui esse ponto. Que aqui é mais fácil de ver, seria PC, sobe até lá em cima, passa pelo ponto A e pega no triângulo C. CPC, e aí sobe a curva de demanda até encostar lá em cima a curva de o eixo Y. Aqui fica mais fácil de ver, né? PC, C, e aí a curva de demanda toca aqui, ó. Seria esse triângulo, o aumento o tamanho total do excedente do consumidor depois do subsídio. E o excedente do produtor depois do subsídio? Seria esse triângulo aqui, que começa aqui, vai pela curva de oferta até o ponto B e vai até PM, né? Esse triângulo aqui. Significa o quê? Se eu somar esse triângulo do excedente do produtor com esse triângulo do excedente do consumidor, eu tenho que vai ter essa área aqui, BC, até onde as curvas de oferta e demanda se cortam, que é o quê? É o que o governo paga de subsídio, mas que não vai nem para produtor nem para consumidor.
Nesse gráfico, esse triângulo aqui, BC, e aqui que eu chamaria de ponto E, BCE, seria o quê? A área que o governo paga de subsídio que não vai nem para produtor, nem para consumidor. Nesse gráfico aqui, seria esse triângulo aqui. A área que o governo paga de subsídio que não beneficia nem consumidor, nem produtor. Então, da mesma forma que a adoção de um imposto tem uma perda de bem-estar social, na adoção de um subsídio tem um desperdício de recursos públicos, né? O governo paga por essa área para subsidiar consumidores e produtores, mas essa área desse triângulo aqui não beneficia nem produtores e nem consumidores. Qual é a área que beneficia produtores e consumidores? Essa área aqui, né? PC, PM, aí aqui, aqui e aqui. Essa área aqui é pago pelo subsídio, já que o subsídio é todo quadrilátero, mas esse triângulo aqui é a área de desperdício, porque não beneficia ninguém, né? Então, essa área aqui não beneficia ninguém, mas o governo paga por esse subsídio. Isso significa que o subsídio gera um efeito social de desperdício de recursos, né? Então, o imposto gera essa área de perda, equivalentes a áreas B e D, porque uma perda de bem-estar social era uma área de excedente do consumidor e excedente do produtor que ninguém mais ganha depois que um imposto é adotado, e o subsídio gera essa área de recursos públicos, já que recursos são pagos para dar esse subsídio, mas essa área aqui os produtores se beneficiam, essa área aqui os consumidores se beneficiam, mas essa área aqui ninguém se beneficia, apesar de ter um custo para financiá-la. Então, assim, embora todo mundo ganhe com subsídio, a sociedade como um todo tem uma perda de eficiência, né? Perda de bem-estar. Essa perda de eficiência pode ser um pouco menor, como aqui, ou bem menor, como aqui, né? Esse triângulo aqui é pequenininho. Então, há pouca perda de eficiência em subsidiar esse mercado. E há uma enorme perda de eficiência em subsidiar esse mercado. Aqui é a perda média de eficiência. Relativamente grande também, mas é intermediário entre os dois. Ou seja, tanto impostos quanto subsídios geram modificações no bem-estar da sociedade, mas sempre há perdas decorrentes na introdução de impostos e subsídios. E é isso. A gente acaba a nossa aula de hoje por aqui. Tudo tranquilo? Tudo bem? Então a gente vai parar a nossa apresentação e vamos parar a nossa aula também. Até lá, então. Tenham todos uma ótima semana e